A Terra, mundo de provas e expiações. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, nós encontramos: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Jesus falava aos seus apóstolos e aos seus discípulos utilizando-se de parábolas, contando histórias ou de metáforas. E nesta metáfora, na casa de meu Pai há muitas moradas. A casa de meu Pai é o universo que nós habitamos. As muitas moradas são os vários tipos de orbes, a infinidade de orbes que nós, como espíritos, poderemos eventualmente habitar como encarnados ou neles viver, quando na erraticidade. Entre os tipos de mundo, há duas categorias principais que nós devemos ressaltar aqui. Uma delas é a dos mundos transitórios. Aqui se destinam, eles funcionam como paragens, como alojamentos temporários, como bivaques, acampamentos militares a céu aberto, onde os espíritos que estão há um longo tempo na erraticidade fazem uma parada mais ou menos breve e dali se encaminham para os mundos aos quais estão destinados a reencarnar. Então são mundos transitórios. Neles, o aspecto físico do planeta é todo estéril, não se presta a abrigar a vida orgânica. Por isso, nesse tipo de mundo, de orbe, não há vida orgânica e não é possível ao espírito reencarnar. Além do nome transitório, também é transitória a condição física desses orbes. O próprio planeta Terra já foi um mundo transitório durante a sua formação como planeta. Hoje, Kardec diz, no Livro dos Espíritos, que a Terra é um desses mundos de provas e expiações. Mas seguindo, temos primeiro então os mundos transitórios e depois os mundos habitados. O que seriam os mundos habitados? Aqueles que suportam já a existência da vida orgânica, da vida animal e que apresentam na sua compleição física de topologia, de geodinâmica, condições de habitabilidade para a vida animal, para a vida humana. Pois bem, nas primeiras encarnações, os espíritos são destinados a reencarnar em mundos chamados primitivos. São mundos que têm uma natureza mais difícil de amanhar, de retirar dela os recursos, e essa dificuldade corresponde à necessidade de aprendizagem também do espírito encarnado para que ele apreenda da riqueza da criação divina, o convívio com os outros seres, o convívio com a natureza. Então são destinados os mundos primitivos a primeiras reencarnações dos espíritos. O planeta Terra já está na segunda etapa dessa macro divisão em 5 etapas, que seria o mundo de provas e expiações, que é justamente o nosso tema hoje. Nesses mundos de provas e expiações, ainda o mal predomina sobre o bem. Ou seja, acabamos de sair, eu digo aqui, ao longo de várias reencarnações, acabamos de sair de um período inicial, de um mundo primitivo, e agora ainda lidamos com dificuldades provenientes da nossa imaturidade espiritual. A natureza dos nossos equívocos diz muito respeito à pouca duração da nossa existência enquanto espírito. Nós ainda erramos muito e os equívocos são sempre fruto da ignorância.
Então, o planeta Terra pertence a esta segunda categoria de mundos, mundos de provas e expiações. Os espíritos que aí reencarnam, na sua maioria, já não são mais primitivos. Pouquíssimos têm um nível de condição moral mais elevado. Então, são ainda espíritos que se equivocam muito. E nesses planetas, nesses orbes, o mal predomina sobre o bem. Numa terceira etapa desta macro divisão, nós encontramos mundos de regeneração. São aqueles mundos em que os espíritos têm uma espécie de um tempo de calmaria para se recuperar de todos os embates que viveram nas reencarnações anteriores, se preparam agora para absorver mais os ensinamentos, mais o exercício do bem, mais o exercício da caridade. E disse que nesses mundos de regeneração, o bem e o mal estão equilibrados. O mal ainda não está afastado. Muito se fala hoje sobre o período de transição, que é um período de alguns séculos que medeia a passagem de uma etapa desta macrodivisão para outra. Então já houve um período de transição entre a Terra como mundo primitivo para a Terra mundo de provas e expiações. Estamos agora num segundo período de transição entre provas e expiações e mundo de regeneração. Então, como dizíamos, no mundo de regeneração, o bem e o mal se equilibram, sem predomínio de um ou outro. Mas esses orbes já são habitados por espíritos mais evoluídos do ponto de vista moral. Na quarta divisão desses orbes, nós vamos encontrar os mundos felizes. Nesses mundos, o bem predomina sobre o mal. Já há uma quantidade muito maior de espíritos mais vividos, mais experientes e por isso sábios, já aprenderam mais. E por essa razão, neles o bem se manifesta de maneira natural. E há uma pequena quantidade de espíritos ainda equivocados, bem pequena. E a quinta e última etapa é a dos mundos celestes ou divinos, que se destina à encarnação, reencarnação de espíritos completamente evoluídos, puros. A evolução em si nunca termina. À medida que cresce em inteligência e moralidade, o espírito se aproxima da perfeição de Deus, mas a perfeição de Deus é absoluta. E a dos espíritos, nós dizemos que a perfectibilidade, ela é sempre relativa em comparação com Deus. Porém, quanto mais próximo desse grau evolutivo superior, mais o espírito se acerca da natureza divina. É aquilo que Jesus mencionava nos evangelhos como você vai tomar posse da herança de Deus, né? Vai compreender os desígnios divinos, coisa que nós ainda estamos bem distantes. Então, o planeta Terra é um mundo de provas e expiações, em primeiro lugar, porque aqui ainda habitam espíritos atrasados, a maioria de nós todos. Aqui, o grau de inteligência, de conhecimento desenvolvido já aponta que não mais se trata de um mundo primitivo, porque o conhecimento acumulado nos permite dizer que nós já saímos de um mundo primitivo, porém a moralidade ainda é subdesenvolvida. Há uma passagem em que o Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo diz: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, instruí-vos, este é o segundo. E nós dizemos que se houvesse duas asas que nos levam à elevação espiritual, uma é o conhecimento, a inteligência, a outra é a moralidade, o bem. E sem que as duas se desenvolvam, o espírito não consegue alçar, por assim dizer, um voo mais elevado na sua trajetória de crescimento. O Evangelho segundo o Espiritismo coloca algumas características
distintivas entre provas e expiações. Primeiro, nem todo sofrimento é indício de falta. A rigor, os sofrimentos são sempre fruto das nossas escolhas. Seja por uma escolha voluntária, e por isso voluntária no período de planejamento reencarnatório, seja como colheita, como consequência de um ato errado praticado no passado. Então, sofrimento sempre vai representar uma escolha do espírito. Ainda que hoje não seja consciente, nós sabemos que uma vez na erraticidade, o espírito conhece e percebe com muito mais clareza, despido o véu das convenções da matéria, ele percebe a natureza dos seus atos e o que é necessário para se reajustar à lei. Em vários credos, em várias religiões, se ouve a expressão Deus castiga. Não faça isso porque Deus pode te castigar. Para nós espíritas, Deus não castiga, Deus é soberanamente justo e bom. E a ideia de castigo nós devemos substituir por responsabilidade. Todo ato equivocado precisa ser reparado, não porque um Deus vingativo me impõe um castigo, mas porque a minha consciência me chama à proximidade da lei. Como se vai fazer isso? Através do perdão dessa falta, da remissão desse erro, e isso se opera seguindo uma escada de apenas 3 degraus. Primeiro, o arrependimento. Segundo, a expiação. E o terceiro, a reparação. Mas seguindo ainda na distinção entre provas e expiações. A prova foi escolhida e a expiação serve sempre de prova, mas nem toda prova significa uma expiação. A rigor, a prova, assim como uma prova na escola, tem a utilidade de atestar que esse espírito agora encarnado, que essa alma já evoluiu o suficiente para passar para uma próxima etapa, que aquele conhecimento nele se consolidou na sua moralidade e que ele está apto a prosseguir. Então a prova diz muito mais respeito à vida futura desse espírito, ao passo que a expiação sempre contém um aspecto voltado ao passado, desta própria, da anterior ou das reencarnações anteriores, como etapa necessária para a remissão das faltas cometidas. Então a prova se volta para o futuro e a expiação tem um grande componente do passado. E não quer dizer que a gente esteja só expiando faltas de reencarnações passadas, isso também pode acontecer no presente. Às vezes, a providência, por generosidade, nos propicia expiar já os nossos grandes equívocos de hoje. Tanto a existência de provas como de expiações na nossa jornada significa que nós estamos ainda num período de relativa inferioridade moral. Nós sabemos que os espíritos puros, aqueles que habitam os mundos celestes ou divinos, eles não precisam mais se sujeitar a provas, eles não têm essa inferioridade. Nós, aqui encarnados, espíritos ainda inferiores, na grande maioria, necessitamos passar por muitas provas. A expiação é uma aflição que nos é imposta, é uma característica dela, uma aflição que nos é imposta e que gera normalmente alguma revolta. Revolta contra Deus, contra a providência divina, contra todos em geral. Se esse sofrimento for encarado de uma maneira mais tranquila, sem que a pessoa murmure, reclame muito, essa expiação pode ser aproveitada como uma prova.
Então, a pessoa absorve com resiliência a dificuldade que lhe é apresentada, porque reconhece aí uma necessidade de submissão, essa lei de cooperação geral, uma grande lei do amor que rege em todo o universo. E, em razão disso, ela cumpre a sua expiação e transforma essa expiação numa prova. No livro Céu e Inferno, há um trecho na primeira parte, no capítulo 7, intitulado Código Penal da Vida Futura. E é uma passagem dessa obra que nos explica com riqueza de detalhes como se aplica essa lei da justiça divina nas nossas vidas. E é ali que nós encontramos que para a reparação de uma falta cometida nós precisamos percorrer aquelas 3 etapas: o arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento aponta o conhecimento do nível do meu equívoco, do tamanho do meu erro, ou apenas que aquilo não foi correto. Há dentro de nós um juiz, é uma outra ideia que muitos credos têm, que uma vez desencarnado a pessoa passa pelo juízo final. Para nós espíritas não é final, e esse juízo a gente não pode entender como uma banca de juízes julgando o nosso comportamento. O grande juiz habita o nosso espírito e ele responde pelo nome de consciência. E essa consciência vai apontar a natureza das minhas falhas, o tamanho delas, a quem eu dirigi. Santo Agostinho nos recomenda fazermos toda noite um ato de avaliação, pensando: neste dia eu não ofendi ninguém, eu fui o melhor que poderia ter sido, para evitar que a pessoa acumule muitos equívocos a reparar. Então, a primeira etapa da reparação dos erros, esses erros que nos ensejam depois a passar por expiações, é o arrependimento. Reconhecer que aquilo que eu fiz não é o mais exato, não é o correto e que eu estou arrependido, como se tivesse um pouco de vergonha de mim mesmo, da natureza vil que ainda demonstro nos meus atos. Se esse arrependimento for tardio, o sofrimento desse espírito ele vai ser aguilhoado pela sua consciência por um tempo mais longo. Então, quanto mais cedo a gente percebe o tamanho do erro e se arrepende dele, mais rápido fica a reparação dessa falta. A expiação, diz o livro Céu e Inferno, aquele conjunto de sofrimentos físicos, morais, que são consequência das faltas cometidas. Não se trata aqui de lei de talião. Exemplo, roubei alguém com um emprego de violência, subtraí um bem que não era meu e serei roubada na próxima semana ou na próxima reencarnação. Não há essa congruência direta, não se trata de lei do talião. Em tudo, a providência divina considera a intenção dos nossos atos. Muitas vezes tem um valor equivalente ou até maior que o efeito desse ato que foi praticado. Se houvesse lei do talião, a gente até poderia pensar num Deus poderoso e vingativo, mas nós sabemos que Ele é puro amor e que isso não procede. A última etapa de correção desses erros se chama reparação. Em que consiste a reparação? Retribuir agora com o bem todo aquele a quem eu pratiquei o mal. E alguém pode pensar, mas eu prejudiquei a pessoa A. E a pessoa A já desencarnou, não está mais conosco. E Jesus dizia, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás encaminhada com ele.
O que acontece? Se essa reparação não é mais possível do ponto de vista pessoal, ainda que alguém não esteja ao alcance das nossas mãos, sempre estará ao alcance das nossas orações. Então, orar, pedir perdão, solicitar a providência que interceda em favor daquela pessoa que eu prejudiquei, é já um começo. Se ela não está mais aqui, praticar o bem a outros, em intenção daquela pessoa. Quando isso não é possível, no planejamento reencarnatório, quando não mais aqui encarnados, normalmente nós vamos tendo consciência de todo esse teatro em que nós vivemos, hoje essa personagem, de tudo que não saiu muito bem nessa encarnação, nós vamos pedir para conviver novamente com aquelas pessoas que nós prejudicamos no passado. E não é por outra razão que muitas vezes lá no cadinho familiar, naquela pequenina sociedade, nós reencontramos grandes afetos e às vezes grandes desafetos no passado. A lei da justiça divina, que também engloba a reencarnação, nos permite sempre reparar aquilo que foi feito de errado. E alguém, por exemplo, que odiei muito no passado, que prejudiquei muito no passado, me chega agora nessa encarnação, nos meus braços, como um filho, a quem agora eu posso retribuir mais, posso entregar mais o amor que soneguei no passado. De maneira que nada é desconsiderado pela justiça divina. Sequer os nossos pensamentos, as nossas palavras, a intenção com que praticamos qualquer ato, tudo é considerado. E nessa aplicação de provas e expiações, nós não podemos ver um caráter de penalidade. Pelo contrário, elas representam, sim, oportunidades de passar a limpo a nossa vida, de reescrever a nossa história e de entregar da maneira correta, fraterna, o afeto que sonegamos no passado, seja por má vontade, seja por ignorância. Errar, todos erramos, mas o caminho de correção a todos também é possível. E é nisto que reside a nossa esperança e a nossa confiança de que hoje, encarnados no mundo de provas e expiações, nosso espírito, nós como espíritos, teremos todas as chances necessárias para que a gente se ajuste, através da nossa consciência, com as leis divinas. Como dizemos sempre, a evolução é para todos nós, mas a velocidade é de cada um. O próprio planeta Terra não será sempre um mundo de provas e expiações, porque há também a progressão dos mundos. E se a Terra já foi um dia um orbe, um planeta, um mundo transitório, já foi um mundo primitivo e hoje um orbe de provas e expiações, no futuro próximo será um mundo regenerado. Mais adiante, e nós devemos pensar no curso dos milênios, um mundo feliz para chegar até a última etapa, um mundo celeste ou divino. Repito aqui o último pensamento. A evolução é para todos nós, espíritos e planetas. A velocidade é de cada um. Que Deus nos abençoe sempre.